Muito boa noite, com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual, aqui de Campos do Jordão, com a minha querida amiga Ziza. Obrigado, minha filha, mais uma vez, pela sua temporada comigo, né? Nós estivemos ao vivo e agora aqui nesse programa gravado, com a oportunidade. Quer pegar já o seu microfone já para você participar comigo? Eu quero. Isso. Na nossa Muito obrigado temporada. pela música. Eu que agradeço. Cristian não chegou noite, de Mônaco gente. ainda. Em viagem de férias. Em viagem de férias. Você sabe que essa música me lembra muito um período de conversão muito forte na minha vida? Ah, no comecinho? Foi. Eu me lembro que tinha mudado para Brusque naquela época. Foi em 1992, eu acho. E estava... Um monte de gente fazendo contas. Na verdade, tinha uns 10 anos nessa época. Não, brincadeira, já era frato em lá. E eu me lembro, Brusque, Santa Catarina, fui para lá fazer filosofia, né? Uhum. E conheci o Padre Léo. E já tinha informações sobre ele, já até tinha contato com o livro dele. Contatos Mediatos e Imediatos de Frei Leão, era o nome do livro. Foi o primeiro livro que ele escreveu. E tive uma experiência de amizade com ele, e eu me lembro que ele me colocou para limpar o carro dele. Era uma honra, né? A gente poder limpar os carros dos padres, porque a gente dava uma voltinha neles de vez em quando. O Léo tinha um cadete. Olha só. E aí um dia eu fui lavar o carro dele, ele me chamava meu filho. Desde o início ele me chamava meu filho. Meu filho, escuta esse CD que eu acabei de ganhar. E eu não tinha muito conhecimento das músicas da Renovação Carismática, sabia da existência do Padre Jonas, que tinha, com ele a gente acordava quase que todos os dias no Poço Plantado. Tinha até um pouco de implicância dele por causa disso, porque você nunca fica amigo de uma pessoa que te acorda às 5 horas da manhã. E você acordava Você com o Padre toma Jonas birra todo da dia, 5 música. horas da manhã. Vigia, Mas não era culpa dele, tadinho. Aurora, Oh, meu qual Deus. noiva esperando. Inclusive assim hoje eu que amo céu essa música. espera. Mas na época, quando começava a tocar, dava aquela tristeza que você tinha Oh, que meu levantar. Deus. E Rio Negrinho era um lugar muito frio, né? Uhum. O Poço Plantado foi em Rio Negrinho. Um lugar muito frio. Acordar às 5 da manhã não era brincadeira. Então tinha um pouco de implicância do Monsenhor Jonas naquela época. Depois não, depois. E aí o Léo, eu não tinha conhecimento muito das músicas da Renovação Carismática, ele falou assim, escuta esse CD. E era o CD do Mensagem Brasil, lembra? Que tinha... Aquela capinha branquinha. Sim, o muro com a construção, com a clave de sol na capa, O CD uva. não, isso era o LP. O CD gente. era só escrito assim de um pink. Isso, Mensagem todo Brasil. branquinho. Uhum. Não, Mensagem 2000, Mensagem nem era 2000. Brasil ainda. Eu lembro. Depois mudou de nome, né? Foi. 2000 era longe ainda. Né? 2000 era longe, era Mensagem 2000. Era uma proposta que o Eugênio tinha justamente de mostrar Sim. uma música que seria para o futuro. E foi o primeiro versionista das músicas do Martim, né? Foi. Ali que tinha Ninguém Te Ama Como Ninguém Te Eu Ama Como Eu. e Te Louvo em Verdade. E o grande sucesso, que o Léo queria que eu escutasse, Ninguém Te Ama Como Eu. Uhum. Ele falava, vai ficar bonita na sua voz. Tanto é que eu não me encantei pela música na época. Foi essa que me chamou a atenção. A serenidade dessa música, a letra tão simples, né? Ao Sim. mesmo tempo, tão direta ao coração. Direto. Essa passagem de Jesus, inclusive vou ler, vou fazer questão aqui de ler. Essa passagem de Jesus que acalma o mar, que já foi cantada também em tantas outras canções, e tem tanto significado isso. Às vezes nós estamos em momentos difíceis, né, Zizi? E a gente sempre tem aquela tentação de pensar que nós estamos sozinhos. Que a tempestade nunca vai acabar, Justamente. que o incômodo nunca vai parar e parece que só acontece comigo, né? Às vezes a gente tem a sensação... E tudo assim, passa, né? É. Tudo passa. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos, passemos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus do jeito como estava, consigo no barco. E outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco. E este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe, Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, dizendo, silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então, por que vós são tão medrosos?
Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros: quem é este, a quem obedecem até o vento e o mar? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Tem tanta frase significativa nisso, né? É. Você já foi lá no Mar da Galileia, não? Já. Que experiência única. Para mim é o lugar mais original de tudo na Terra Santa. Não só porque geograficamente é ali mesmo, é porque a gente fica tão despretensioso de saber onde foi. Sim. Às vezes os lugares santos causam uma ansiedade na gente. Mas foi aqui, foi ali, em que pedacinho do chão aqui que o milagre aconteceu. Nós somos muito racionais. E o Mar da Galileia não. Não tem jeito. Você não tem jeito. Você olha para aquele lugar, para aquelas margens, e aí sim, tudo aconteceu ali. Ali ele fez os amigos e ali ele convidou: vamos para outra margem. Eu me lembro, acho que a primeira vez que eu estive ali num barquinho, nessas réplicas que a gente tem a oportunidade de passear, eu me encolhi, não escolhi um cantinho do barco, estava um momento de oração no barco, eu escolhi um cantinho e ali acho que eu pensei na vida toda, no que está entregue, né? Porque quando a gente está ali no barco, a gente está entregue. E o convite, eu acho, da palavra que me chama mais atenção quando diz vamos para outra margem, é um convite de entrega. Um convite de, lógico, que eu imagino, né, que os discípulos olharam para o céu e viram que ia chover. Eles viram que ia complicar a vida. Ia ser difícil entrar no barco ali ou atravessar exatamente naquela hora. E às vezes assim é a vida mesmo, né, de você tem que enfrentar e dar um passo de entrega, mesmo na hora da trovoada, mesmo sabendo que, meu Deus, vai ser difícil isso aqui, mas é meu. Mesmo, Ziza, porque eu sempre penso nisso. Nós fazemos a experiência de Cristo já mediada. Alguém viveu antes de nós, experimentaram, já nos contaram como é. Então nós já estamos diante de um Cristo em que a gente confia. Não, lá era imediata. A experiência deles era imediata. É um amigo chamando-me para outro lugar que parecia ser perigoso. Imagina que desconfiança que gerava. Nossa. Eu acho que eu desceria, eu não vou. Não, sensato como eu gosto de ser. Você deu uma olhadinha ali, como é que tá o céu? Você já deu. Eu acho que eu não acompanharia. Assim, pensando bem. Às vezes, aliás, isso para mim é uma causa de reflexão que eu sempre me pego fazendo. O Cristo que eu sigo já mediado, será que eu seguiria de imediato? Você acha que seria mais desconfiado? Eu acho que eu não acreditaria nele. Não? Eu acho que eu acharia ele louco. Eu acho que eu faria parte daquele grupo que diria: esse homem é um louco. Eu acho que eu seria pela regra. Eu acho que eu seria pela lei. Mas a ternura dele é tão encantadora. Eu acho que se ele me olhasse, eu ia derreter. Ah, não, mas aí você já está fazendo a experiência do Cristo mediado, que passou por uma mediação e por uma interpretação. Se eu me colocasse lá naquele momento, eu acho que eu certamente tentaria não ir. Mas você sabe que iria porque a força ia ser muito maior. Aí sim, justamente. Eu acho que à medida que os discípulos foram fazendo a experiência desse olhar que você está dizendo, aí sim foi gerando confiança. Aí a experiência foi ficando fecunda. Confiança é fruto de amor, justamente. Né? Porque num primeiro momento, todo mundo deve ter achado Jesus louco. Sai andando pelas águas na madrugada... Gostando de quem geralmente ninguém gostava. Conversando com gente completamente Eu acho que eu chamaria e daria um exclusa. conselho para ele. Senhor, não dá para... Se o senhor quiser construir um grupo que possa fazer... Seria conselheiro dele. E eu ia dizer para ele, esse grupinho que o senhor está escolhendo não tem condições, não vai dar em nada. Não vai dar credibilidade nas mídias. Não há possibilidade dessa gente fazer sucesso. Porque, Ziza, eu, com toda honestidade, quando eu olho para essa experiência que eu fiz de Jesus, que é absolutamente arrebatadora, é para a vida inteira, eu posso até, sei lá, chegar à conclusão de que tenha errado no caminho em algumas coisas, na minha vida pessoal, nas minhas escolhas. Pode ser que eu tenha errado em muitas coisas e eu chegue à conclusão disso um dia. Mas eu nunca trabalho com a possibilidade que eu tenha errado com o cristianismo. Eu acredito mesmo no cristianismo. Mas para onde como você olha de quando valores você tem essa humanos. certeza? Dentro de você, na experiência pessoal com o Cristo,
Para onde você olha para ter essa certeza? Porque às vezes tem um tanto de gente que duvida. Né? Justamente, mas é a experiência do distanciamento histórico que eu fiz, dos acontecimentos para o dia de hoje, para tudo aquilo que eu vi o cristianismo fazer na vida das pessoas. Sabe, enquanto uma mentalidade que se estabelece, colocando aquela pessoa num prumo de vida muito satisfatório, realizador. Mas você acha que você está vendo o fruto? O verdadeiro cristão é de fato realizado como pessoa. Sim. Porque ele tem um instrumental muito favorável a ele. Primeiro, passa no crivo diariamente toda e qualquer atitude. É uma pessoa que luta para ser consciente de suas atitudes. Isso é uma virtude formidável. Eu, quando penso na capacidade dele amar, assim, na capacidade de... O que só a presença, só o olhar... Meu Deus, é uma coisa que me choca. E pensar a capacidade de misericórdia, um olhar amoroso será de amor. Sempre arrebatador, né? E é um amor concreto. Mas você atravessaria a margem com a tempestade sendo armada? Eu acho que talvez teria que ter tido história. Se eu tivesse tido um pouquinho de história, talvez sim. Mas não sei se eu não seria uma... Acho que eu sou atirada, eu admito. Eu acho que eu subiria, sim. Eu acho que eu não iria. Eu acho que eu subiria. Eu subiria porque ele ia me olhar, né? Ele ia me ver. Eu ia me sentir vista e pensar, ou pelo menos ter a experiência que atravessa talvez mais e acaba com a minha razão e ao mesmo tempo estrutura a minha razão de olhar. Eu estou do lado de Deus vivo. Olha, você que nos acompanha em casa pode achar que nós estamos loucos. Que sentido faz pensar se eu iria atravessar a margem ou não? Mas é muito bom, de vez em quando, a gente se colocar no Evangelho, mas não no agora. Esse Evangelho que você já escuta sabendo que Jesus é o seu Salvador, soa aos seus ouvidos muito natural. Mas coloque-se na cena. De vez em quando é interessante você deslocar daquilo que você sabe de Jesus para aquilo que eles estavam experimentando naquela época. Sim. Se você, por exemplo, estivesse na praça onde a prostituta foi pega em adultério, de que lado você ficaria naquele momento? Será que você teria a mesma sensibilidade que Jesus teve de enxergar naquela mulher um futuro que nem ela mesma podia ver? Ou será que você se colocaria no lado da justiça, dos legalistas que estavam prontos para apedrejá-la? É interessante, às vezes, a gente se colocar no passado para até mesmo saber se nós já estamos curados de ser quem somos. Se o cristianismo já conseguiu nos curar. E a gente admitir nossos limites. Que é tão também, fácil ficar né? do lado do que apedreja, não é, Ziza? Sejamos honestos. É muito rápido, né? É muito rápido. Movimento. Às vezes a gente disfarça bem, né? A gente racionaliza, disfarça, mas essa capacidade de Jesus de nos ver além do momento presente de nós mesmos e de já nos ver melhorados, evoluídos, curados, isso é sensacional. Isso é maravilhoso. Isso é descansante, assim, meu Deus me vê como eu ainda serei. Então eu tenho jeito. Eu tenho jeito, eu tenho saída, eu tenho escolhas, e não eu posso melhorar. Não é um olhar que imagina, né? Não é um olhar que imagina, é um olhar que vê o que você é. Ele vê. Porque às vezes você é olhado pelo outro e você é imaginado. E às vezes o que o outro imaginou não diz respeito àquilo que você é. Mas o olhar de Deus para nós é um olhar que enxerga que de fato quem podemos ser. É interessante porque às vezes a gente precisa de um pouco de filosofia para entender isso. Eu já sou, mas ainda não sou. É o já e o ainda não. Essa tensão escatológica que também é antropológica na minha vida. Tudo aquilo que eu já sou me foi dado. Ou melhor, tudo aquilo que eu posso ser já me foi dado. É igual uma semente que condensa todas as possibilidades da árvore. Mas eu ainda não me tornei quem eu posso ser. Estou em processo de vir a ser. E é esse sair ir de um lugar para o outro que vai me dando a oportunidade de encontrar quem eu sou. Mudar de margem, você imaginou, né? Quantas coisas aconteceram no coração desses discípulos só porque eles foram para o outro lado da margem? Nossa, eu acho genial quando não te importas que nós estejamos perecendo e ele não diz, ele não responde, eu me importo, fica calma, gostando de você, te amo, vem cá, te dá um colinho. Não teve colo, teve ele se levantar e dizer, silêncio. E o silêncio não é só para o mar. Para todos, né? Todo mundo cala a boca, gente. Isso é sensacional. E a gente, não sei, pelo menos
em mim, assim, é sempre um convite corajoso, o silêncio. Ele é exigente e ele é um espelho, né? O silêncio é um espelho que a gente não tem fuga. Aliás, e na experiência da tempestade também, quando a vida está pesada para nós e algo está num movimento que parece nos ameaçar, o silêncio é o primeiro ponto para a melhoria. É o organizador. É. A gente precisa deixar calar, né, todas as vozes que não são a voz da verdade, né? São todas as impressões, todos os eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo outro. Mas o eu vejo é diferente do que eu acho. E para ver acompanhado do Senhor, acho que tem que ter essa entrega, tem que entrar no barco, mudar de margem e esperar o silêncio, mudar de lugar, movimentar-se. Deus é movimento. E muitas vezes a gente quer respostas sem que a gente se movimente muito. E o movimento de vida, o movimento em direção a alguém para resolver algo que não está legal, o movimento de procurar algo para melhorar de trabalho, o movimento para perdoar alguém, para tirar uma pedra de dentro de mim. Nada acontece na relação com Deus sem movimento. E é muito importante, eu acho que para mim, o convite para mudar de margem, muda de lado, vamos mudar de ponto de vista. Vamos trocar de lente dos seus olhos, vamos ver de outro ângulo, de outra forma. Pode ser que tenha tempestade, mas eu vou esperar você enxergar e me pedir para que ela se acalme, né? Ziza, às vezes a dinâmica dessa travessia, ela tem que perpassar todas as dimensões da nossa vida. Dimensões, né? Você fala em que sentido? Profissional, por exemplo, familiar? Meu trabalho, quantas vezes eu vivo uma mesmice profissional, você que nos acompanha em casa, sabe exatamente o que é a mesmice, você deixa de crescer, você deixa de ter prazer no que faz. Nossa. E de repente você precisa ser motivado a sair dessa zona de conforto e conhecer a outra margem. Em relação às pessoas, né? Quantas vezes eu, movido por um preconceito, não aceitando ultrapassar a margem daquilo que eu alcancei do outro, eu passo uma vida inteira achando isso de você, tendo uma impressão superficial a seu respeito. E sendo desonesto comigo e com você, com o outro, lógico. Retirando a oportunidade de um encontro que possa ser edificante, que nos permita a experiência do conhecimento, da amizade, da solidariedade, da partilha. Mas você não acha que às vezes eu preciso sair da margem, passar para outra margem com meu irmão? Só fazer uma pergunta, né? Às vezes eu acho que a gente fica preso na opinião de alguém ou sobre alguém, só porque a gente não consegue chegar. A gente pode conversar um pouco? Eu queria te fazer uma pergunta. E olhar no olho. É uma pergunta simples. Eu acho sensacional que no Evangelho o Senhor sempre se aproxime daqueles que precisam de cura com perguntas. O que você quer que eu te faça? Que a pergunta funciona como uma chave. Né? Ela abre bem isso. O calabouço. Uma pergunta Medo, que eu te né? faço. Às vezes você está mergulhada numa mesmice. Eu te faço uma pergunta e de repente aquilo abre portas. Exatamente. Eu me lembro que meu pai tinha uma maneira muito simples de interrogar os meus irmãos. Não chegou a me interrogar porque eu era muito jovenzinho e graças a Deus eu sempre fui um menino que, embora desse os trabalhos normais da vida, eu não era uma pessoa desordeira, eu não tinha vícios e não precisei trabalhar muito cedo. Ou melhor, já comecei a trabalhar muito cedo. Não vivi essas repreensões que às vezes meus irmãos viviam. E tem uma coisa, o meu pai costumava perguntar sempre assim: meu filho, o que você está fazendo da sua vida? Nunca me esqueço dessa pergunta. De vez em quando eu me faço, como se estivesse com meu pai diante de mim, ou dentro de mim, dizendo para mim: meu filho, o que você está fazendo da sua vida? O que você está escolhendo? E essa pergunta, ela funciona como uma chave que me faz chegar a lugares muito especiais. E se eu não sou perguntado, eu não chego, Ziza. Precisa. Pergunta como terapêutica, como o ser humano se adapta. Como o ser humano... Que faz de tudo para não perguntar, não. Né? Tudo. A gente dá mil voltas, disfarça, inventa mil histórias, imagina. O imaginário é um perigo sem a luz da pergunta, a luz da verdade. O imaginário é muito perigoso. E quantas vezes, só pela nossa imaginação, a gente cria todo um argumento, cria toda uma situação com alguém que não tem nada de verdade, só porque a gente tem medo do confronto da verdade. O que a gente tem a perder de olhar no olho do outro e perguntar: o que foi? Mas, acho que vão se levantar mil bichos, mas quando a gente tem dentro da gente uma disposição sincera, corajosa, mas
desarmada internamente, a gente consegue desarmar o outro para receber a resposta verdadeira. Mas é muito importante, ainda essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa muito querida para mim, muito importante, que estava muito sofrida, que estava num momento difícil, e ninguém chegava perto, porque ele estava um porco-espinho, estava espinhando todo mundo. Assim, e eu entendi que eu tinha que retirar todos os meus espinhos, baixar minha guarda, por dentro, secretamente, para perguntar para essa pessoa com todo o carinho do mundo: você está feliz aqui ou você quer ir embora? Fazer a pergunta honesta mesmo. Fundamental, né? Fundamental. E tesourar tudo que é dependente para que aquela pessoa, se ficasse, ela ficaria livre. Porque ela queria. Ela quis. Mas às vezes a gente não faz as perguntas porque a gente tem medo da tesoura da vida, né? É verdade. E aí a gente fica segurando com as artimanhas, com as discussões, com as confusões, porque criar discussão e briga também é jeito de segurar os outros, né? É um vínculo. E na verdade é tudo torto, não leva a lugar nenhum. E fazer perguntas é uma graça de Deus, porque a chavinha da luz, o soquete de luz. Você aperta e acende. Você tem que estar disposto a sentir o ardor da luz. Mas é muito importante que a gente saiba que quando o Senhor quer fazer algo em nós, Ele espera que a gente tenha necessidade, mas Ele sempre vai perguntar para a gente: o que você quer de verdade? O que você quer? Se você está cego, Ele vai te perguntar: o que você quer? É o cego Bartimeu, né? Eu gosto tanto daquela pergunta que Jesus faz. Não, eu fico assim, que parece óbvio, né? Que não, é óbvio. O que você quer que eu te faça? Mas é lindo, porque o Senhor não vê o líder. Ele vê além, Ele vê quem Bartimeu já é no futuro. É o desamarrar-se daquele manto, né? O sair da beira da estrada. Há tantas situações que amarram Bartimeu e que são muito mais importantes que a cura da cegueira. Exatamente. Por isso que as perguntas são tão terapêuticas, tão libertadoras, porque a gente descobre que tem coisas mais importantes do que os nossos mimimis. Isso mesmo. As nossas reclamações. Muito mimizinho, muito mimizinho. É isso. Nós vamos para um rápido intervalo. A conversa está boa, não tá? Fique aí com a gente e nós já voltamos já já.